Nessa videoaula nós faremos a correção da nossa atividade sobre óptica geométrica. A primeira questão: uma fonte dita pontiforme precisa possuir dimensões pequenas? É uma interrogação. Bem, ela não precisa. O que caracteriza uma fonte como pontiforme ou extensa é a questão do referencial. Ou seja, para uma fonte ser pontiforme ou extensa, eu tenho que comparar em relação a um determinado referencial. Assim, para um referencial demasiadamente grande, uma fonte pode ser pontiforme, mesmo não tendo dimensões pequenas. Portanto, então, uma fonte pontiforme não obrigatoriamente é uma fonte pequena. Depende do referencial com que ela está sendo comparada, né? A segunda questão: uma lâmpada, no momento em que está acesa, pode ser considerada uma fonte primária ou secundária de luz. Bem, nós vimos que uma fonte primária de luz é aquela fonte que possui luz própria, e a fonte secundária é aquela que apenas reflete a luz que outro corpo produziu. Quando a lâmpada está acesa, ela é uma fonte primária de luz, já que ela está produzindo a sua própria luz. A terceira questão: uma estrela emite luz que só é detectada na Terra após 10 anos. Ou seja, a estrela emite uma luz, essa luz demora 10 anos para chegar até aqui à Terra. Determine a distância dessa estrela à Terra nas seguintes unidades. Na letra A, eu quero essa distância em ano-luz. Bem, como nós sabemos, um ano-luz é, na verdade, a distância que a luz percorre em um ano. Se a luz dessa estrela demorou 10 anos para vir da estrela até a Terra, então isso quer dizer que a distância da estrela até a Terra em anos-luz é, na verdade, uma distância de 10 anos-luz. A letra B: eu quero saber essa distância em quilômetro, dado que a velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Bem, como um ano possui 31 milhões, 536 mil segundos, então 10 anos irão possuir 315 milhões 360 mil segundos. Ok, assim, colocando esse valor em notação científica, nós temos que 10 anos possui aproximadamente 3,15 vezes 10 elevado a 8 segundos. Então peguemos aí a fórmula da velocidade. Lembrando que a velocidade da luz é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Vamos substituir os valores, né? Então 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo é igual ao intervalo de tempo, é igual ao deslocamento, sobre o intervalo de tempo aproximado de 3,15 vezes 10 elevado a 8. Faz produto dos meios pelos extremos, então a gente vai ter que o deslocamento da luz vai ser 3 multiplicado por 3,15 dá 9,45. 10 elevado a 8 vezes 10 elevado a 8 dá 10 elevado a 16. Agora vamos prestar atenção que eu utilizei a velocidade da luz em metros por segundo. Dessa forma, essa distância está em metros. Como a questão pede essa distância em quilômetros, eu tenho que transformar de metro para quilômetro. Ou seja, eu tenho que dividir por 10 elevado a 3. Dividindo por 10 elevado a 3, que na prática é só diminuir, 3 unidades no expoente, nós vamos ter então um deslocamento ou uma distância dessa estrela até a Terra de 9,45 vezes 10 elevado a 13 quilômetros. A quarta questão: dos corpos citados a seguir, quais representam uma fonte de luz primária? Na letra A nós temos uma lâmpada acesa, na letra B nós temos uma lâmpada apagada, na letra C o Sol, letra D a Terra, letra E a Lua, letra F as estrelas. Bem, nós sabemos que a lâmpada apagada ela apenas reflete a luz que ela recebeu de outro corpo. Então a lâmpada apagada ela não é uma fonte de luz primária. A Terra ela apenas reflete a luz que ela recebe principalmente do Sol. A Lua também apenas reflete a luz que ela recebe do Sol. De modo então que fonte de luz primária aí é apenas uma lâmpada acesa, é uma fonte de luz primária, o Sol, que é uma fonte de luz primária, e todas as demais estrelas. Dessa forma então, onde nós temos fonte de luz primária são apenas nas opções A, C e F. As demais nós temos uma fonte de luz secundária e não primária. Feito isso, vamos para a quinta questão, da FUVEST de São Paulo.
Admita que o Sol subitamente morresse, se apagasse, ou seja, sua luz deixasse de ser emitida. 24 horas após esse evento, um eventual sobrevivente, olhando para o céu sem nuvens, veria o quê? Bem, esse sobrevivente, ao olhar para o céu sem nuvens, ele ia ver apenas os corpos que têm luz própria, apenas as fontes de luz primária. A Lua não é fonte de luz primária, então já descarta a Lua. Ele não veria uma completa escuridão, porque as estrelas têm luz própria, então não ficaria uma escuridão completa. Ele também não veria os planetas do sistema solar, porque os planetas do sistema solar, eles apenas refletem a luz do Sol. Se o Sol se apagou, eles deixarão de refletir luz. Dessa forma, então, essa criatura, quando olhasse para o céu, né, o céu sem nuvens, ele veria apenas as estrelas. De forma, então, que a resposta correta é a letra C. Apenas as estrelas seriam fontes de luz primária, então, na verdade, continuaria emitindo luz. Ok? Correta, letra C. A sexta questão. Um poste de 4 metros de altura é iluminado pelo Sol, projetando uma sombra de 2,5 metros. Qual a altura de um homem que, no mesmo instante e em posição vertical, projeta uma sombra de 1 metro? Isso é a típica questão que não é física, é matemática pura. Consideremos aqui o solo, consideremos a árvore. Vamos imaginar aqui o raio de luz solar passando sobre essa árvore, projetando aqui no solo uma sombra de 2,5 metros. Lembrando que a árvore tem uma altura de 4 metros. Imaginemos aqui também um homem, o raio de luz solar passando sobre a cabeça desse homem, projetando a sua sombra de 1 metro. Lembrando que a altura desse homem, vou chamar de x, eu quero saber. Como esses triângulos são semelhantes, é só nós montarmos proporção entre as medidas. Então você pega 4 está para x, ou seja, a altura da árvore para a altura do homem, assim como 2,5 está para 1, ou seja, sombra da árvore para a sombra do homem. Faça produto dos meios pelos extremos, então 2,5x é igual a 4. Passo 2,5 dividindo, então x é 4 dividido para 2,5, que dá 1,6. Portanto, esse homem teria 1,60 m de altura. Questão 7. Uma pessoa de 1,60 m de altura está em pé em frente do edifício, em frente do orifício de uma câmara escura, à distância de 2 metros dela. Calcule a altura de sua imagem projetada no anteparo, sabendo que esta que nós estamos falando, a imagem, né, tem 40 centímetros de comprimento. Vamos lá então. Imaginemos aqui a pessoa na frente de uma câmara escura. Bem, o raio de luz refletido pela cabeça dessa pessoa passa pelo orifício da câmara escura e se projeta no fundo dela. O raio de luz refletido pelos pés dessa pessoa também passa pelo orifício e se projeta no fundo da câmara escura. De maneira que no fundo dessa câmara escura vai ser formada uma imagem dessa pessoa e, como nós já sabemos, essa imagem será de cabeça para baixo. Bem, a altura da pessoa é de 1,60 m, a altura da imagem eu quero saber, a distância da pessoa até a câmara é de 2 metros, o comprimento da câmara é de 40 centímetros, que é 0,4 metros. Como nós sabemos que os dois triângulos formados são semelhantes, vamos então montar a proporção. Altura para altura, então 1,6 metro, que é a altura da pessoa, está para h, que é a altura da imagem, assim como comprimento está para comprimento, ou seja, 2 está para 0,4. Faça produto dos meios pelos extremos, então 2h é igual a 0,4 multiplicado por 1,6, vai dar 0,64. Então h é 0,64 dividido para 2, ou seja, h é 0,32 metros. Isso quer dizer então que a imagem da pessoa projetada lá no fundo da câmara escura será uma imagem de 32 centímetros de altura. A oitava questão. Durante um experimento, Pedro fez um feixe de luz se propagar no meio transparente e homogêneo.
Em seguida, Luana fez outro feixe de luz se propagar no mesmo meio, de tal forma que os dois feixes se cruzaram. Diante dessa situação, o que Pedro e Luana puderam constatar? O que eles podem constatar quando dois feixes de luz que estão aí se propagando em um meio transparente e homogêneo se cruzam? A letra A diz que há propagação desses raios em trajetórias curvas, ou seja, a luz vai fazer uma curva. A letra B diz que há mudança de direção na propagação dos raios, ou seja, eles vão se desviar. A letra C diz que não há mudança na direção e no sentido de propagação dos raios, não acontece nada na prática. A letra D diz que há mudança no sentido de propagação dos raios. E a letra E diz que eles se anulam, porque eles vão interferir um no outro. Bem, nós sabemos que os feixes de luz se propagarão em linha reta, certo? E eles, ao se cruzarem, não vai haver nada, não vai haver nem mudança de direção, nem mudança de sentido entre eles. Quem garante isso é o princípio da independência dos raios de luz. Após eles se cruzarem, eles continuam como se nada tivesse acontecido. De maneira que a resposta correta é a letra C. Questão 9, da FAAP de São Paulo. Um quadro coberto com a placa de vidro plano não pode ser tão visto nitidamente quanto o outro não coberto. Porque o vidro... O que eu estou dizendo aí? Imaginemos que você tem dois porta-retratos, vamos dizer assim. Um porta-retrato tem um vidro na frente dele, transparente, e o outro porta-retrato não tem nada. E a questão está me dizendo que aquele porta-retrato que tem um vidro na frente, a foto não pode ser tão bem vista quanto a daquele porta-retrato que não tem o vidro. Por que isso acontece? A letra A diz que é porque o vidro é opaco, a letra B diz que o vidro é transparente, a letra C diz que o vidro não reflete a luz, a letra D diz que o vidro reflete parte da luz e a letra E diz que o vidro é uma fonte luminosa. Na verdade, o que acontece? Parte da luz que atinge a placa de vidro, ela é refletida. Essa luz refletida, ela acaba por dificultar a visualização do quadro. Dessa forma, então, a gente vai ter que a resposta correta é a letra D. Um quadro, um porta-retrato que tem um vidro na frente, a foto dele ela é vista com menos nitidez porque a reflexão da parte da luz no vidro vai ofuscar a foto, vai fazer com que ela não seja vista de modo tão nítido. A 10ª. Uma bandeira, ela possui listras coloridas nas cores verde e branca quando recebe a luz branca. Se a bandeira tem listra verde e branca iluminada por luz branca, isso quer dizer que a cor real da bandeira é verde e branca. A cor real de um objeto é aquela que ele possui quando iluminado por luz branca. Considere que essa bandeira é utilizada por um torcedor que está em uma festa cujo ambiente é iluminado apenas por cor vermelha. Nessa situação, quais as cores observadas nas listras da bandeira? A bandeira, que é verde e branca, quando iluminado pela cor vermelha, vai ficar de que cor? Bem, iluminado pela luz branca, essa bandeira possui listras verde e branca, pelo que eu já disse. Isso quer dizer que ela tem uma parte refletindo a luz verde e a outra parte da bandeira reflete todas as cores, que é a parte branca. Com isso, então, iluminada por luz vermelha, a parte verde ela só vai refletir luz verde, ela não reflete a vermelha. Como ela não reflete a vermelha, essa parte verde ela vai ficar preta. Já a parte branca, que ela reflete todas as cores, ela irá refletir a luz vermelha. Refletindo a luz vermelha, você vai enxergar a bandeira naquela parte vermelha. Lembrem que a cor de um corpo é a cor que ele reflete. Dessa forma, então, a bandeira vai se mostrar preta e vermelha, ou seja, vai virar uma bandeira do Flamengo, digamos assim. A 11ª questão. Um jovem se veste para uma festa com camisa vermelha, calça azul e jaqueta verde, vistas sob luz solar. Lembrando que a luz solar é a luz branca, vista sob luz branca. Isso quer dizer que a camisa desse rapaz reflete apenas a luz vermelha, a calça reflete apenas a luz azul e a jaqueta reflete apenas a luz verde. Ao entrar no salão da festa, iluminada apenas pela luz monocromática vermelha, ele enxerga sua roupa de outra cor.
Que cores o jovem nota em sua roupa dentro do salão? Questão bem parecida com a anterior. Bem, já disse as cores que a camisa, a calça e a jaqueta refletem. A camisa reflete apenas a vermelha, a calça apenas a azul e a jaqueta apenas a cor verde. Bem, iluminada por uma luz vermelha monocromática, a camisa será vista como vermelha, já que ela reflete a cor vermelha. A calça e a jaqueta, que refletem as cores azul e verde, elas não refletirão, não irão refletir a cor vermelha. Dessa forma, então, a calça e a jaqueta elas serão vistas como preta, ou seja, a camisa será azul, a calça e a jaqueta será vista, troquei aqui. A camisa será vermelha, a calça e a jaqueta serão vistas como preta. Bem, com isso eu finalizo essa videoaula de correção. Continuaremos ainda mais o nosso estudo sobre esses tópicos interessantes da óptica geométrica. Até a próxima videoaula.